Rapaz, de vez o ministro Alexandre de Moraes entrou na mira da imprensa internacional. Se você assistiu o último editorial, você viu eu comentando com vocês como o The Economist, partiu para cima do Alexandre de Moraes com tudo. Mas, cara, parece que o The Economist não vai recuar. O Barroso entrou em defesa do ministro Alexandre de Moraes, meio que deu a entender, acusou o The Economist de estar atuando em favor dos golpistas do 8 de janeiro, e o The Economist não gostou nada disso e resolveu reagir. E com base no The Economist partindo para cima do Supremo Tribunal Federal, outros jornais já começam a seguir também a mesma linha editorial, inclusive jornais brasileiros também. Nós vamos começar a analisar tudo isso aqui e outros pontos também. Tem uma treta pesada rolando dentro do gabinete do Donald Trump, que sofreu um tsunami agora. Muitas pessoas já caíram porque foi denunciado o vazamento de informações para grupos de terror. E adivinha quem estava envolvido nessa história? A boa e velha imprensa, vazando informações importantes e sigilosas do Pentágono para ajudar a galerinha lá do Jamais, lá do Holtz e outros, Vamos falar sobre isso? Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante, ajuda bastante aqui no canal. Nossa meta é chegar em 2 milhões de seguidores e eu sei que a gente consegue lá. Dirigi horas hoje, cheguei aqui e ainda estou gravando conteúdo para vocês. Já vale seu like, Mas vamos lá, vamos começar com essa matéria do Conexão Política. Essa pessoa que vocês estão vendo na tela, Todas essas aqui são matérias do The Economist, 6 matérias ao todo, que estão na capa aqui desenhada, mas nas últimas 48 horas, principalmente depois que o Barroso partiu para cima, foram 10 publicações contra o ministro Alexandre de Moraes, todas com ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes em 48 horas. O jornal britânico The Economist nunca deu tanta atenção assim, nem para o Maduro, cara. Nem para o Maduro. Agora ele mira o Alexandre de Moraes e foca no Alexandre de Moraes, soltando 10 publicações. E prometeu que não vai parar, não. Vai continuar e continuar muito. A atuação de Moraes no STF provoca ofensiva inédita do The Economist, com 10 publicações em 48 horas. A revista britânica The Economist parece ter um novo alvo: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O magistrado passou a ser alvo de uma ampla ofensiva, com ao menos 10 publicações contra os magistrados em menos de 48 horas. Os posts feitos nas redes sociais e no site oficial da revista abordam decisões do ministro em tom crítico, externando a condução do inquérito e medidas que, segundo a revista, colocam em risco as liberdades civis no Brasil. A série de conteúdos teve início após uma reportagem que classificou Moraes como um ameaçador das liberdades e afirmou que o magistrado concentra o poder de forma inédita desde a redemocratização. O texto acusa o ministro de adotar posturas, abre aspas, autoritárias, sob a justificativa de combater desinformação, e diz que o STF estaria atuando fora dos limites. Meu irmão, depois disso, os caras, o STF partiu para cima com o Barroso, inclusive dizendo que nunca falou nós derrotamos o bolsonarismo. Depois disso, viralizou o Twitter, viralizou nas redes, o vídeo resgatado onde ele fala nós derrotamos o bolsonarismo, ou seja, passou a imagem de que ele está espalhando fake news, de que ele está mentindo. Mas é essa turma que quer controlar as redes sociais. O jornal Cidade Online também tratou da matéria, a avalanche de tweets da revista The Economist sobre Moraes impressionou o mundo, Para você ter noção, outros jornais passaram a questionar aí a quantidade de twitters que os brasileiros começaram a utilizar, para partir para cima do Moraes, mencionando a The Economist. O Vinícius Carrion publicou uma matéria aqui, onde ele trata exatamente desse trecho aqui da revista The Economist, onde ele menciona Moraes,
que diz o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, tá? Ó, a matéria do The Economist diz o seguinte, tá aqui na tela para vocês, tá? Para ninguém depois falar que, tá inventando coisas, tá aqui a matéria. Ó, Alexandre de Moraes, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. Olha só. Ou seja, o The Economist literalmente está horrorizado com as medidas e com as ações tomadas pelo próprio Alexandre de Moraes, né? E aí, olha só o que ele completa aqui. Nós estamos vendo, com uma frequência cada vez maior, a imprensa internacional se escandalizando com o judiciário brasileiro. Mas não só. Países democráticos, como os Estados Unidos, a Espanha também. Creio que essa lista crescerá ainda mais. Talvez o mais asqueroso disso tudo seja o fato da nossa imprensa ter fingido, por tanto tempo, que o Brasil vivia numa normalidade. O que o mundo está descobrindo sobre nós não foi descoberto por revelações da nossa mídia. Isto é surreal. Eu até diria que se a mídia brasileira tivesse vergonha na cara, né, ela ficaria com vergonha. Mas ela não tem vergonha na cara, então ela não ficou com vergonha. Só que ela pelo menos caiu na real. A gente percebe que a própria Globo e outros jornais começaram a criticar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, as decisões do Lula, a decisão do Lula sobre a Nadine, que é a primeira-ministra, a primeira-dama corrupta peruana, tá bombando, né? Deu conteúdo para a oposição cair matando, pedir investigação, o uso do recurso da FAB, ou seja, resgatar toda aquela história da corrupção do Lula. Deu tudo, né? Deu tudo de mão beijada para a oposição. Já o ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele que liberou um traficante com 52 quilos de drogas da Espanha, enquanto ele argumentava reciprocidade, não caiu nada bem. Caiu como uma bomba na cabeça dele. E a imprensa está também caindo para cima. Ou seja, parece que a gota d'água que o ministro Alexandre de Moraes atuou, né, assim, o pior dos erros do ministro Alexandre de Moraes foi bater de frente com a Espanha. Com os Estados Unidos já se esperava, já estava corriqueiro, já estava normal. Agora ele bateu de frente com a Espanha. E já que a gente citou os Estados Unidos, o bicho lá tá pegando, tá? Tá pegando fogo mesmo. Olha só o que está acontecendo. Matéria do Hoje no Mundo Militar. Olha só, tá aqui a foto do Donald Trump, né, com o Pete Hegseth, tá? O Pentágono, liderado pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, foi varrido esta semana por um autêntico tsunami. O chefe de gabinete do secretário, Hegseth, e o vice-presidente de gabinete, seu principal conselheiro sênior, e o chefe de gabinete do vice-secretário da Defesa foram demitidos dos seus cargos. Essas demissões, assim como diversas outras em postos de médio e outro escalão do Pentágono, foram motivadas por vazamentos de informações classificadas. Mais um capítulo do episódio envolvendo falhas de segurança. O que acontece? Os principais secretários de segurança do governo Donald Trump estavam vazando todas as informações do governo Donald Trump que eram referentes, né, aos grupos de terror, a inimigos do Donald Trump, estava vazando tudo isso para a imprensa. E a imprensa estava mandando recados, né, para a galera lá do terror, para o Hamas, entre outros, para que eles pudessem antever as medidas do Donald Trump. Donald Trump descobriu isso, chegou com o pé na porta, mandou todo mundo para a rua. Falou, não, aqui não. Vocês vão ficar entregando aqui as nossas estratégias, as nossas medidas? Quero saber disso não. Vai todo mundo para a rua e ponto. E aí mandou a galera toda para a rua e agora o Donald Trump começa a mirar a imprensa. E aí é por isso que eu começo a entender que nós vamos ver a imprensa estadunidense, a imprensa americana, começar a dar uma guinada mais conservadora e bater mais no Moraes, no Lula aqui no Brasil. Vamos lá. Matéria da Gazeta do Povo. Rapaz, dá vergonha, tá? Ser brasileiro dá vergonha, ou melhor, dá vergonha do presidente que nós temos. A ONU
projeta forte crescimento econômico da Argentina, mas prevê desaceleração de Brasil e México. Cara, como é que os esquerdistas conseguem ainda ter narrativas e argumentos para convencer algumas pessoas? Porque eu acho que nada melhor do que mostrar fatos, né? E o Milei está sendo um fato vivo humano agora de que aplicar medidas de direita salva um país moribundo. Aplicar medidas de esquerda pega um país que estava levantando e manda ele para a UTI. É isso. Em 2027 nós já vamos colapsar financeiramente. É o que disse, né? Vários nomes aí da economia, inclusive ex-ministros da época do governo Sarney, né? Olha só, em um 2025 marcado por tensões comerciais e incertezas, a economia latino-americana pode mostrar alguma resiliência e experimentar um crescimento de 2,3%, um décimo de ponto percentual a mais que em 2024, indicou a Conferência das Nações Unidas e do Comércio e Desenvolvimento. Em suas perspectivas econômicas para 2025, publicado nesta quarta-feira, prevê uma taxa de crescimento do produto da América Latina idêntica igual à média global, e a de Estados Unidos e União Europeia. No entanto, os relatórios advertem que na região latino-americana pode ser particularmente afetada por mudanças nos Estados Unidos. Também prevê que os bancos centrais latino-americanos, com exceção do Brasil, continuarão uma flexibilização. A UNCTAD também prevê uma reviravolta de 180 graus nas tendências macroeconômicas da Argentina, que passariam de 2 anos de recessão, né, o seu PIB caía 1,6 em 2023, e agora terá 1,7 de crescimento. Ou seja, o cara está fazendo o dever de casa porque está aplicando medidas de economia de direita. Tá? Enquanto isso, o Brasil vem crescendo a violência, a economia vem definhando, o Brasil está indo para o lado completamente errado. Isto é fato, enquanto o governo Lula está no poder. E aí, né, é o seguinte, a Bia Kicis fez uma publicação de um vídeo que trata da questão do 8 de janeiro. Nós vamos assistir esse vídeo junto e depois a gente vai debater aqui, juntinhos, esse vídeo. Vem comigo. Vamos começar essa edição com apuração quente. Olha só, familiares de presos pelos atos criminosos de 8 de janeiro começaram a procurar já, desde ontem e hoje também, parlamentares bolsonaristas com uma ideia que eles estão chamando de Solução Glauber Braga, para pressionar pelo projeto de lei da anistia. A proposta é que parentes e até parlamentares iniciem juntos, dentro do Congresso Nacional, uma greve de fome para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, a pautar o regime de urgência do projeto de lei da anistia aos condenados no suposto plano de golpe de Estado. E por que esses parentes estão fazendo isso? Eles estão motivados pelo fato de que na quinta-feira o Hugo Mota, presidente da Câmara, cedeu a greve de fome de 9 dias do deputado de esquerda Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara prometeu a Glauber Braga, para que ele parasse, interrompesse a greve de fome lá na Câmara, não pautar no plenário por 60 dias a análise da decisão que foi tomada no Conselho de Ética da Câmara, que votou em maioria pela cassação do mandato do parlamentar, que fez o quê? Por que eles querem cassar o mandato do parlamentar? Quebra de decoro. Glauber expulsou de dentro do parlamento, a chutes e xingamentos, um militante do MBL no ano passado. O acordo, então, de Glauber com Hugo Mota foi interpretado como uma concessão que poderia ser estendida, portanto, não só a um parlamentar de esquerda, como também a outros parlamentares de direita. E aí, essa minha fonte, esse parlamentar de direita com quem eu conversei, e que foi procurado por esses familiares de condenados no 8 de janeiro, me disse o seguinte, que ainda não tomou uma decisão sobre esse assunto, ouviu a proposta e disse que primeiro ficou um pouco surpreso com a ideia. Nossa, mas os familiares fazerem uma greve de fome dentro da Câmara, inclusive pedindo para que nós parlamentares entrássemos, fizéssemos também. Primeiro ficou surpreso com essa ideia, depois admitiu, olha,
Essa reivindicação dos familiares é uma reivindicação que, no fundo, faz todo sentido. Porque se faz concessão para um parlamentar de esquerda, por que não vai fazer concessão para um parlamentar ou vários de direita? Fica aí a pergunta, então, e a seguir cenas dos próximos capítulos, porque essa história não vai parar por aí, não. E aí, vamos lá, pessoal. Ó, alguns deputados... Isso aqui foi a Bia Kicis que publicou, então, provavelmente, ela já está pronta para ir para lá, para fazer greve de fome junto com os familiares. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Depois que aconteceu a prisão lá do pessoal do 8 de janeiro, onde estavam os parlamentares? Cadê os parlamentares de direito? O que eles foram fazer por eles? Há relatos da própria Débora que a maioria desses parlamentares simplesmente os abandonaram. Então eu acho que é nada mais do que justo que os parlamentares, hoje que se dizem de direita, né, pelo menos aqueles que dependem do voto bolsonarista, estivessem lá e fizessem a greve de fome junto. Era o mínimo que se poderia esperar. Já que não ajudaram, já que não conseguiram fazer nada, agora era o resultado. Imagina, ali, pelo menos da base bolsonarista, sei lá, 100 deputados, lá, falando, não, nós estamos em conjunto por greve de fome, pela anistia e obstruindo todas as ações aqui do Congresso. Se o Mota cedeu para o Glauber, o que daria isso? Ia deixar todo mundo morrer? Duvido. Pois é. Pessoal, continua dando muita repercussão o caso aqui do ex-senador Teomário Mota, tá? Olha só, essa publicação aqui é do Partido Novo, tá? Que diz o seguinte, peraí, aonde está a justiça? Um ex-senador foi acusado de abusar sexualmente da própria filha e de estar envolvido na morte da mãe da criança. Saiu da cadeia para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira, apesar do Ministério Público ter ido contrário, tá? Enquanto isso, um idoso com câncer avançado, preso por estar presente no 8 de janeiro, nem dentro dos prédios se confirmou, mas por estar presente no 8 de janeiro, tem um pedido de prisão domiciliar negado por Alexandre de Moraes. 2 pesos, 2 medidas. Essa é a justiça, entre aspas, do Brasil, de Lula e do STF. Tá indignado? Tá revoltado com isso? Marca alguém aí que precisa ver isso, né? Divulga aí e compartilha o vídeo, porque é isso que está acontecendo. Um senador, né? Literalmente preso por ter abusado da filha da criança, pegou menos tempo de cadeia do que a Débora pode pegar, né? Do que outros pegaram. Vamos lá. Paulo Figueiredo fez uma publicação que essa aqui é de assustar, né? O Brasil virou símbolo da impunidade. Irmão da ex-primeira-dama fugiu do Peru e provavelmente está no Brasil. A Nadine, a primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção lá e que o Lula passou pano para ela aqui, né? Protegeu ela aqui. O irmão da ex-primeira-dama fugiu do Peru e deve estar no Brasil. O Davi Gomes Villanueva, cunhado do ex-presidente Pedro Castilho, é procurado por corrupção e lavagem de dinheiro. A justiça peruana emitiu um alerta internacional. Mas, se ele já está aqui no Brasil, aí, meu irmão, se ele já está aqui no Brasil, já ganhou o salvo-conduto, já ganhou a impunidade, né? Já vai ganhar mansãozinha, quem sabe ganha até cargo no governo, não é assim? Matéria do portal R7. Tá vendo essa imagem que a gente tá publicando aqui? É do Felipe Martins, né? Olha a loucura que o Brasil se tornou. Felipe Martins pede ao STF para não ser punido por imagens durante o julgamento. O desembargador Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, postou um vídeo onde o Felipe Martins aparecia na imagem. O Felipe Martins foi multado em 20 mil e o Moraes ameaçou mandá-lo de volta para a prisão. Agora, o ex-assessor é indiciado no tal plano de golpe contra o Bolsonaro. Ele vai ter que comparecer.
E aí ele pediu antecipadamente ao ministro Alexandre de Moraes que caso algum jornal, algum youtuber, alguém mostre a imagem dele lá dentro, ele não seja punido e ele não volte para a prisão, porque ele não consegue controlar isso. Gente, é o que virou o Brasil. E essa matéria é da Record, sempre citando a fonte Record. O ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, pediu ao STF para não ser punido caso suas imagens apareçam em gravações feitas durante o julgamento contra ele por suposta tentativa de golpe de Estado. O pedido ocorre após Martins ser multado por ter aparecido em uma publicação feita na rede social do advogado dele. A defesa, que contestou a decisão na época, alega desproporcionalidade, desproporcionalidade com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E aí, a sua visão? O que você acha sobre isso aí? Tá? E agora, para até te fazer rir um pouquinho, esta é uma das mulheres mais corajosas do mundo hoje, da atualidade. Esta é a Maria Corina Machado, opositora ao ditador Nicolás Maduro na Venezuela, que não fugiu da Venezuela, ainda está lá dentro. E aí ela mandou um recadinho. Adivinha para quem? Pro Lula. Pois é, via Estadão, tá bom? Lula poderia fazer muito mais. Hora de agir é agora, diz Maria Corina Machado, líder da oposição a Nicolás Maduro. Olha, ela tem que dar graças a Deus que o Lula, apesar de poder fazer muito mais, não fez. Porque senão ela estaria presa hoje. Essa é a verdade. Porque se ele pudesse fazer mais, ele não teria feito por ela. A gente sabe por que lado ele deveria ter feito. Alguns dias após ser incluída na lista das personalidades mais influentes de 2025, ou seja, uma das mulheres mais corajosas do ano, pela revista Time, Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, concedeu uma entrevista ao Estadão. Com uma postura firme e determinada, ela disse que a Venezuela foi transformada em um centro do crime organizado e que o presidente Lula poderia ter feito muito mais pela democracia da Venezuela. Não está fazendo nem pela do Brasil. Quando o Hugo Chávez começou a provocar o que se tornou um confronto devastador na Venezuela, eu entendi que não podia seguir com minha vida como se nada tivesse acontecendo. Eu precisava agir. Todos ao meu redor diziam ser impossível. Eu era mulher, não tinha experiência política, vinha de uma família de empresários, tudo isso jogava contra mim. E mais, defendia as ideias liberais, acreditava que o socialismo não era o caminho para o progresso da sociedade. Talvez, justamente por isso, eu tenho dito coisas que ninguém ousava dizer. E aí, provavelmente, esse é um dos motivos que o Lula não quis fazer nada para ajudar ela. Mas ainda bem que literalmente não fez nada, porque se tivesse feito, para ela não seria nada bom. Vamos lá. Tá rolando uma polêmica aí, As redes sociais estão inflamadas porque a deputada federal Erika Hilton teve o seu visto mudado de mulher para homem. Ela é homem biológico e mulher trans, tá? Só que o visto, segundo as regras norte-americanas, hoje só existem dois sexos, homem e mulher, pronto, acabou. Seguiu a regra dos livros de biologia. Pronto. Acontece que a Erika Hilton foi atrás até do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, que falou para ela, fia, dá para fazer nada não, é soberania dos Estados Unidos. Só que agora, para deixar a coisa ainda mais esquisita, o Marco Rubio, que é o secretário direto dos Estados Unidos, ele escreveu o seguinte, uma nota oficial, tá? Visitar os Estados Unidos não é um direito, é um privilégio concedido àqueles que respeitam nossas leis e nossos valores. Secretário do Estado, Marco Rubio. Será que foi uma indireta? Será que foi o recadinho seguinte, olha, se quiser é assim, e se encher o saco, não precisa nem vir. Entenderam? Foi um recado bem claro e límpido aí. E o que você acha sobre isso? Arrogância? Prepotência? Ou tá certo ele? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta, talvez hoje ou talvez amanhã, com mais um editorial com vocês. Se eu conseguir descansar aqui, eu ainda gravo mais um hoje. Fechou? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.